Aleluia. Glória a Deus. Quantos já sentiram a presença do Senhor esta noite? Deus já falou comigo. Minha orelha já deu uma esquentada ali. Deus está neste lugar. Amém? Deus fala para você assim, Flávia. Medita no Salmo 110. Sobretudo no versículo 2, no versículo 4. Que ele diz assim, ó. Senta do meu lado direito. E só veja que eu colocarei os teus inimigos debaixo dos teus pés. E lá no versículo 4 ele continua dizendo assim, ó. Eu te fiz sacerdote há muito tempo, irmã. A promessa está lá em Melquisedeque. E o que Deus estabelece como sacerdote na terra, homem nenhum tira. Não importa a unção de homem. Importa a unção que vem de Deus. Porque os teus inimigos e todos vão ter que reconhecer que Deus está na tua vida. E que Ele está aperfeiçoando. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Você disse no seu íntimo assim, ó, Deus, eu não tenho nada para falar. E ele diz, verdadeiramente tu não tens, porque é eu que falo na tua boca. E você disse mais assim, Deus, eu não tenho força. Verdadeiramente você não tem, porque Deus é a tua força. E você diz assim, Deus, eu nem pareço crente. Você não é crente mesmo, porque o diabo é crente. Crê que estremece, mas não obedece. Você é cristão, porque eu vivo em ti. É a minha glória que resplandece. É Cristo na tua vida. Em nome de Jesus, te levanta, te fortalece, porque tu és mulher guerreira. Não te mostra fraca no dia das tuas lutas, porque o frouxo, o fraco, este eu não tenho prazer, mas o Senhor tem prazer no guerreiro, no forte, no que tem bom ânimo, no que ainda que não tenha força, Ele diz assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, amém? Estende a sua mão, fica de pé, como guerreiro do Senhor que você é. Essa é uma noite que nós somos poucos, mas o dispenseiro Jesus de Nazaré está neste lugar, e Ele vai falar comigo, e Ele vai falar contigo, e se você abrir mais ainda teu coração, você sai com a tua bênção, querido, daqui esta noite. Senhor, em nome de Jesus, senta mesmo ao lado da Flávia. Senhor, senta ela do teu lado direito, Pai, para que ela veja que é o Senhor que vai colocar cada um dos inimigos dela debaixo dos teus pés, porque o Senhor é Deus. Pai, guarda a vida dela, guarda o lar dela, guarda a parentela dela nas tuas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, que ela seja dispenseira do Senhor esta noite, boca profética para as nossas vidas. Ela é somente um vaso, mas é o Senhor que fortalece, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que ajuda e é o Senhor que põe de pé, porque o Senhor fez uma aliança desde o ventre da mão dela. Senhor, e o Senhor é fiel para cumprir esta aliança, porque o Senhor não quebra aliança, Pai, mas Tu és um Deus que fortalece, que sustenta e que ajuda, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Pai, Senhor, igreja. Vamos, pode assentar. Abrir as nossas Bíblias na palavra do Senhor em Eclesiastes, no capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eclesiastes capítulo 6. Amém? Eclesiastes capítulo 6, versículo 10. Só a parte B do versículo diz assim: e sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Amém? Só essa parte, quase que não precisa dizer mais nada, né? Outro dia eu vi o pastor Cláudio Duarte ministrando, aliás, o pastor Lucim Barreto. E ele dizia assim que tem algumas palavras na Bíblia que elas são tão claras que não tem mais nada para dizer depois. E às vezes nós lemos versículos como esse, onde fala que o homem contende com aquele que é mais forte do que ele, que é o Criador. E nós ficamos sem saber o que dizer. E hoje, quando Deus falava comigo essa palavra, eu fiquei lendo uma placa na minha mente o dia inteiro, contender. Eu estava no shopping, estava escrito contender. O povo estava achando que estava escrito espoleto, QG, mas estava escrito contender. As pessoas estavam comigo e eles estavam olhando, escolhendo ali o que eles iam comer, mas diante dos meus olhos, a única palavra que eu vi era contender.
E eu cheguei em casa e eu falei, Deus, o que é contender? É brigar, é discutir, é afrontar, é discordar. É não querer aquilo que foi estabelecido por alguém, Pedro, que é maior que nós. Por aquele que é mais forte do que nós. E eu pedi ao Espírito Santo que me trouxesse à memória algumas pessoas na Bíblia que contenderam com Deus, e eu vou dizer, eu passei o pente fino, quase que não ficou nenhum. E eu até me alegrei nisso. Porque eu percebi que eu não sou a única que contende com o Criador em algum momento da sua vida. Porque em algum momento a gente contende. E aí eu me lembrei de Jonas. Eu me lembrei que Jonas contendeu com Deus e eu fiquei com dó daquele povo do barquinho que ele entrou. Até falei para a pastora hoje, na hora que eu cheguei, às vezes, de vez em quando eu fico brincando que eu quero comprar uma passagem só de ida para algum lugar e eu fico com dó do povo se eu entrar no avião. Capaz que ele até cai. Porque Deus mandou Jonas ir para Nínive e ele quis ir para Tarsis. E todas aquelas pessoas que estavam naquele navio que não tinham nada a ver com o propósito de Deus na vida de Jonas. E nem com a ordem que ele não fez, que ele não cumpriu. Mas eles passaram a tempestade junto com ele. Eu aprendi que quando nós contendemos, ou quando as outras pessoas contendem, nós estamos no barco, nós estamos no pacote. Ainda que de graça. Mas vai sacudir para nós também. E a tempestade vem sobre nós também. E a luta vem sobre nós também. E a dificuldade vem sobre nós também. Ainda que não sejamos nós, aqueles que estão contendendo, aqueles que estão desobedecendo, mas nós entramos no pacote. Nós entramos no pacote daquele nosso ente querido, que ainda não é convertido. E nós não temos nada a ver com o fato dele contender com Deus, mas nós estamos no barco. E ele comprou a passagem, o bilhetinho lá, pagou. E ele tem o direito de entrar para ele ir para Tarsis, para onde ele quiser. E essa contenda, ela gera um conflito. Eu me lembrei de Acã. Porque Acã também contendeu com Deus quando ele desobedeceu. E o povo foi envergonhado ali na guerra, porque Davi não entendeu, porque que eles eram muito mais numerosos do que o povo que estava em Ai. E eles perderam a guerra e Deus falou, olha, eu estabeleci uma ordem que não fosse levado nada do despojo, mas existe alguém no meio de vocês que fez isso. Todo o povo pagou o preço por causa de Acã. Tanto que ele foi apedrejado com todas as mulas, com todos os jumentos, com tudo aquilo que pertencia a ele. Mas primeiro eles perderam a guerra. Eu me lembrei de Elias, que contendeu com Deus e entrou na caverna. E, na verdade, ele queria se esconder. Como está escrito aqui em Jonas, no capítulo 1, não precisa abrir, não. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Fugir. É como se o contender sempre viesse acompanhado do verbo fugir. É como se o contender sempre viesse acompanhado de alguma outra coisa que te leva a desaparecer ou a tentar desaparecer da face do Criador. E eu aprendi que todas as vezes que nós queremos não ir para o lugar que Deus determinou, Satanás já tem um barco pronto e já tem alguém lá que rema, você não precisa nem remar. Já está todo mundo dentro e é só os marombeiros. Eles estão remando, você não tem trabalho nenhum, seu negócio é só entrar no barquinho. E ele vai furar. Eu me lembrei de Geazi, quando Deus curou a Naamã e Eliseu não quis receber ali as coisas, as pratas, o ouro e a gratidão que ele queria demonstrar. E Geazi, na verdade, ele contendeu, porque ele foi atrás do moço, ele mentiu para ele receber coisas que ele nem precisava, um dinheiro, uma prata, um ouro que ele não precisava, e aí ele recebeu uma lepra. E eu fiquei me lembrando de todas essas pessoas, e eu fiquei me lembrando de nós. E eu me lembrei da Flávia em todas as suas contendas com o seu Criador, em todas as suas fugas. Porque muitas vezes nós fugimos sem sair do lugar.
Muitas vezes nós fugimos sem entrar em embarcação de ninguém. Muitas vezes nós fugimos sem comprar uma passagem de ida para lugar algum. Muitas vezes nós fugimos sem estar na prostituição, na lascívia, na mentira, no pecado. Muitas vezes nós fugimos. Nós contendemos e nós simplesmente entramos num conflito com essa situação que parece que não vai acabar. Mas não necessariamente nós fazemos aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor no sentido de pecar. Mas nós estamos pecando sim porque nós estamos desobedecendo quando nós queremos fugir. E eu vejo muitas pessoas na igreja que elas têm fugido de Deus. Eu vejo muitas pessoas na igreja que elas têm fugido de fazer a oração que elas sabem que Deus quer que elas façam. Eu vejo muitas pessoas que elas estão fugindo de fazer as renúncias que elas sabem que Deus já falou, olha, você precisa me dar isso. Eu vejo Abraão, que demorou 25 anos para receber a promessa, e aí um dia Deus falou para ele que queria que ele entregasse para ele. Parecia no mínimo injusto você ficar 25 anos esperando por um negócio de Deus, que você nem pediu e ele falou que ia te dar, e depois ele vem te dar e aí ele diz que vai tomar. E aí você contende com ele. A maior parte das mães que perderam seus filhos contenderam com o Senhor. Eu tenho uma tia que eu vejo até hoje ela contender com o Senhor por causa da perda do filho. E a gente vai viver nessas situações. E a gente vai se enrolando nisso. E a gente vai perdendo tempo. E às vezes a gente dorme mais do que devia porque a gente está fugindo. E às vezes a gente come mais do que devia porque a gente está fugindo. E às vezes a gente finge para a gente mesmo que a gente não está contendendo porque é um conforto. Mas é como se nós estivéssemos diante de Deus mascarados na contenda. Amém, igreja? Ou me parece confundo demais? Parece que nós estamos tão enganados naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós escolhemos viver, ou naquilo que nós não escolhemos, mas que nós temos que viver, porque aquele que é mais forte do que nós determinou que nós vivêssemos, e você não tem uma ação para tomar. E se você tomar qualquer tipo de ação, você entra no barquinho errado que Satanás já preparou, e aí você vai ficar lá com aquele povo da maromba, e vai afundar. E nesses dias eu tenho vivido esses dias de contenda e como Deus tem esclarecido as coisas comigo a respeito disso. A respeito da fuga, que não é o sair do lugar que Deus te quer, mas é o não fazer aquilo que Deus quer que você faça. A respeito da fuga, que não consiste simplesmente em dar um passo adiante para ir para um lugar errado, mas é estar no lugar certo e não fazer o que é certo. Embora também não faça o que é errado, você não faz nada. E é como se essas coisas estivessem presentes em todos nós em algum momento da nossa vida, como estiveram presentes na vida desses homens. Porque não me parece estranho demais que Jonas tenha sentido vontade de ir para Tarsis ou para qualquer outro lugar que não fosse Nínive. Muitas vezes nós estamos assim. Nosso problema não é que nós queremos ir para Tarsis. Nosso problema não é que nós queremos ganhar a batalha em Ai. O nosso problema não é que nós queremos esconder na caverna, no morro, em Horebe. O nosso problema não é esse. O nosso problema é só porque nós não queremos ir para onde Ele disse que é para ir. Nós não queremos ficar onde Ele disse que é para ficar. E o problema não é o lugar. Não são as pessoas. Não é o pai, não é a mãe, não é o cachorro, não é o papagaio. Não é o pessoal do barquinho que está lá, inocente, vendendo um ingresso. O problema somos nós. O problema é a contenda que há em nós. São os conflitos que foram gerados em nós há muitos anos e nós vivemos confrontando com eles. E todas as vezes que você tem que se ver no espelho como aquilo que você realmente é,
Aquilo que você sabe que você é, que ninguém sabe. Ou que finge que não sabe. Aquilo que você sente que ninguém sente, não entende, não tem que entender. Porque quem sente é você, o outro não tem que entender o que você sente. O outro não tem que entender o que você passa. Isso não quer dizer que ele não te ame. É Deus que nos entende. Porque foi Ele quem nos criou. E essas contendas parecem gerar um emaranhado de dor em nós. Que nos levam para lugares de retrocesso. Que nos levam para lugares onde nós estávamos sãos e ficamos leprosos, como Geazi ficou. Que nos levam para lugares onde nós estávamos bem, mas nós vamos para a boca do peixe, como Jonas. Que nós estávamos bem, como guerreiros, como atalaias, como aqueles que estão à frente da batalha, como Acã estava, e o levou à morte. Quem sabe as contendas não estão nos levando a lugares, a lugar algum, ou a um lugar que não passa, a um lugar que não gera vida, a um lugar que não gera vontade de viver. Quem sabe a espera não faz isso com você. Quem sabe você não passa mais tempo deitado, dormindo. Porque você quer que o tempo passe rápido e você quer esquecer aquilo que você sabe que você não vai esquecer, mas que você precisa orar para que seja gerado algo em você e você não quer. E você não quer não é porque você é ruim demais, não. É porque está doendo demais e você não quer porque você não entende. E você não quer porque você não quer entender. E você não quer porque você não quer se colocar no lugar daquele que é mais alto que você, daquele que é mais forte que você, daquele que tem pensamentos mais elevados que você. Você quer colocar as coisas na ordem da sua cabeça, na ordem que você escolheu. E aí aquela contenda vai girando um emaranhado de dor na sua vida. E eu tenho visto muitas pessoas que contendem entre si, que contendem consigo mesmas, que contendem com Deus, que contendem com o filho, com o marido, que contendem o tempo todo. E não conseguem encontrar uma resposta. Embora elas estejam sempre assentadas nos cultos, embora elas participem de todos os cultos e escutem todas as palavras que são ministradas, mas é uma coisa que não rompe também. Então não adianta muito você ficar aqui assistindo todos os cultos, você ficar recebendo todas as palavras que são ministradas, e a contenda continua em você, você chega com ela, vai embora com ela, vai para o shopping com ela, vai para a rua com ela, vai para o trabalho com ela. É como se a contenda fosse a roupa que você vestiu e não tem jeito de tirar. E você não consegue enxergar além daquilo que parece ser. Você não consegue enxergar que o caminho para Nínive é o aperfeiçoar de Deus na sua vida. Você não consegue enxergar que a ordem que Deus deu para você não tomar o despojo é só para saber se você ia ser obediente, porque Deus pode te abençoar. Foi ministrado outro dia aqui pela Natália a respeito dos princípios. E Saul também fez isso. Saul também contendeu com Deus, porque ele sabia que ele não podia oferecer holocaustos e sacrifícios ali, era só o sacerdote, mas ele fez. E ele também contendeu com Deus. E a opinião de Deus a respeito dele mudou por causa do comportamento dele. E a opinião de Deus a respeito de Jonas também mudou. Tanto que a Bíblia diz que quem mandou a tempestade foi Deus. E eles lançaram sortes, imagina todo mundo naquela tribulação, pensando, o que é que aconteceu? A gente não faz nada, não mata, não rouba, ninguém está ficando com a mulher do fulano, ninguém está pegando a mulher do irmão, por que é que está ventando desse jeito? E eles lançaram as sortes, e mesmo que eles fossem de deuses estranhos, que eles adorassem deuses estranhos, a sorte caiu sobre Jonas, e ele teve que contar. Ei, de onde você veio? Porque deve ter alguma coisa em você, porque uma pessoa normal não faz uma tempestade dessa acontecer. Uma pessoa normal não faz sacudir um barco desse jeito. Uma pessoa normal não faz com que vente tão forte assim a ponto de nós acharmos que nós vamos perecer. Não, vocês podem me lançar lá fora que está tudo certo. E quando vocês me lançarem vai estar tudo resolvido. Isso aqui é a consciência do saber que está contendendo. Você tem essa consciência?
Você tem essa consciência de quando você está contendendo naquilo que Deus quer que você faça? De quando Deus quer que você não durma para você ficar orando? De quando Deus quer que você esteja sempre na torre de vigília, mas você está sempre cansado? De quando Deus quer que você jejue, mas você está sempre com fome? De quando Deus quer que você interceda, mas você quer orar só pelas suas coisas, só pelas suas causas? De quando Deus quer que você seja tratado numa determinada situação que você não quer. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer para mim assim, eu fui trabalhar num lugar que eu sempre trabalhei lá e Deus começou a acontecer algumas confusões, algumas situações e tal, e eu falei para o meu diretor lá que era para mandar uma moça que tinha lá embora, e era de Deus e tal, e eles não quiseram. E depois eu li uma conversa dessa moça me ofendendo, me xingando e falando muitas coisas a meu respeito, e aí eu pedi para sair por causa disso. E aí depois de um tempo Deus me honrou naquele lugar, porque aquela moça que eu pedi para ser dispensada, eles descobriram que ela estava furtando aquele lugar. Eu escutei ela falando e eu fiquei pensando assim, eu também já passei por isso, mas eu não pedi para sair. Será que ela retardou aquilo que Deus queria fazer nela? Porque não é a moça, é ela. Então eu vejo que muitas vezes quando começa a doer demais, de acordo com o nosso cronômetro, de acordo com aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós medimos, e aí nós procuramos essas alternativas, o plano B, o plano C, o plano D, o plano E. Qualquer outro plano que não seja aquele plano, Roberto. Que parece que não se encaixa em nós. Ou que parece que nós temos que diminuir demais para caber no buraco e a porta é fina. Eu tenho contemplado uma igreja que contende com o Criador, nas promessas que Ele fez. No tempo de demora de entrega das promessas, que contende quando ele entrega a promessa e ele pede aquilo que ele mesmo deu. Então, se ele deu, ele toma. Como Jó disse, sabemos receber o bem de Deus e não sabemos receber o mal. Deus me deu esposa e 10 filhos, agora ele me tirou os 10 filhos, glória a Deus. Será que alguém pode ter 10 filhos e perder eles no mesmo dia e dizer glória a Deus? Se muitos de nós estamos perdendo R$10 e não conseguimos dizer glória a Deus, pastora Jaqueline. E essas contendas, elas retardam aquilo que Deus tem na nossa vida. Essas contendas, elas retardam o processo daquilo que Deus quer entregar para nós. Essas contendas, elas nos tiram do lugar de paz. Elas nos tiram do lugar da alegria. Elas nos tiram do lugar que Deus quer que nós estejamos, desfrutando da presença dEle como filhos do Altíssimo que somos. Essas contendas nos fazem sentir como se nós não fôssemos participantes da mesa do banquete, mas como aqueles que comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí, às vezes, nós nos sentamos ali com os cachorros e nós ficamos comendo com eles daquilo que cai, sendo que o nosso lugar, a nossa cadeira está vaga. Todas essas contendas do povo de Deus, das coisas que eu tenho escutado, tem gerado algo no meu coração. Essa semana uma outra pessoa me disse, eu fiquei horrorizada, eu me casei com uma mulher, e essa minha mulher, a gente se separou, e depois de um tempo eu me casei com uma outra. Até aí eu fiquei ouvindo já com o pé atrás com ele. Mas eu não amo essa mulher, eu só gosto dela. E tem dia que eu chego em casa e eu não quero colocar a mão nela. E eu falei, por que você casou com ela? Eu casei porque eu estava empolgado. Porque ela é uma mulher muito bonita, ela é muito mais jovem que eu, ela tem um emprego muito bom. Ela trabalha para o governo, ela ganha muito mais que eu, ela não precisa de mim, ela faz tudo para mim, a minha família é louca com ela. Mas eu só gosto dela. E eu falei para ele que Deus me livre de casar com um homem que só gosta de mim. E aí ele disse assim, e eu tive um outro relacionamento e ela descobriu com uma mulher muito mais velha que ela, feia, e ela me perdoou. Você acredita? Eu falei, acredito.
Ele fez uma escolha na vida dele. E ele está contendendo com a escolha que ele mesmo fez. E ele se relacionou num relacionamento extraconjugal a fim de convencer o outro que ele não era a pessoa certa. E às vezes eu vejo que no nosso casamento com Deus, na nossa aliança com Deus, nós ficamos tentando convencer Ele de que nós não somos a pessoa certa. Às vezes no nosso relacionamento com Deus, nós ficamos tentando convencer a Deus de que Ele fez a escolha errada. Eu fiquei pensando, Deus, o que eu tenho a ver com a vida desse homem para Ele estar me contando isso? Porque eu nem conheço ele, eu não sei nem o nome dele, igreja. Mas ele, sei lá por quê, sabe-se lá, começou a me contar essa história e eu fiquei escutando. E eu desci do carro horrorizada e falei, Deus, como é que é isso? Contendas, conflitos. A verdade é que nós não fomos criados para saber gerar conflitos, principalmente os internos. A verdade é que nós não sabemos como gerir aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, principalmente. Porque a respeito dos outros, muitas vezes nós aprendemos, mas nós continuamos com aquele conflito dentro de nós mesmos. E aí parece que a vida inteira muda. Deus coloca florzinha na sua vida, coraçãozinho, você muda de casa, você muda de trabalho, você muda de roupa, você muda de amizade, você muda de igreja. Mas você continua vivendo um conflito. Às vezes porque você não se aceita, às vezes porque você não se perdoa, às vezes porque você não perdoa o outro, às vezes porque você não se acha merecedor da luta que você passa, da prova que você passa. Daquilo que você não tem, daquilo que você ainda não recebeu. Talvez a sua dificuldade não é aquilo que você não tem, mas ver o outro recebendo aquilo que você gostaria de ter. E todas essas coisas ficam na minha mente como se fossem balões escritos: contender. Contender. Vi as crianças no shopping hoje contendendo com seus pais, porque eles queriam ir em determinados brinquedos e eles queriam que eles fossem em outros. Discutindo, brigando, descombinando, não aceitando a imposição de quem é mais forte do que ele, para fazer aquilo que eles acham que é certo. E eu nos vejo como crianças, como essas crianças que hoje eu estava vendo, brincando nos carrinhos, entra num brinquedinho, sai do brinquedinho, entra no outro, brinca naquele que você atira assim e sai a água, no outro que você ganha um ursinho. Como crianças nós estamos de brinquedo em brinquedo. Como crianças nós estamos de galho em galho. Como crianças, e Deus fica assim, ó, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Como quando uma criança começa a andar, você fala, meu Deus do céu, e agora? Vai? É assim. É assim que eu vejo o nosso Deus, que é muito mais que Deus, mas é Pai. E o pai é aquele que protege, o pai é aquele que quer ver o filho andar, mas quando ele começa a andar tem medo dele cair. E aí ele fica o tempo todo ali, ó, tentando aparar, tentando segurar. Tentando colocar colchões para ver se ele não se machuca quando ele cair. Porque sabe que ele precisa andar. Não pode poupá-lo de andar porque ele precisa aprender a caminhar. Ele precisa aprender a ter a independência dele. De segurar a mamadeira sozinho, ainda que você goste de segurar para ele mamar. Eu vejo um Deus que fica nos tratando como crianças, como bebês de colo, porque nós não sabemos ainda ser adultos. E talvez ser adulto seja fadigante demais para nós, que queremos sempre ser consolados, que queremos sempre estar no colo daquele que nos criou, daquele que é mais forte do que nós, daquele que nos salvou, daquele que nos livrou da morte, daquele que tem estendido sobre nós as suas mãos para fazer carinho, para nos ensinar. Quem sabe com palavras brandas, muitas vezes ele fala e não adianta falar, e aí vem as palavras duras. Ou não vem as palavras duras, mas vem as consequências daquilo que nós não ouvimos e das escolhas que nós fazemos. Parece confuso demais. Parece confuso demais no dia a dia você conseguir enxergar essas coisas. Me pareceu confuso demais receber uma mensagem da pastora Jaqueline para ministrar hoje na minha mente. Eu ri e fiz, haha, não vou. Olhei no espelho e Deus falou, você vai. Saí do quarto.
Quase que eu falei para ele, não quer brincar, não brinca, tá bom, eu vou. Todas essas coisas têm acontecido conosco todos os dias. Todas essas coisas nos atrapalham a ter uma visão de Deus como Pai. As nossas contendas com os irmãos, conosco, com os nossos sentimentos, os nossos conflitos na mente, Douglas. As batalhas que nós travamos, as brechas que nós sem querer damos e que nós não conseguimos entender, elas atrapalham nós termos a visão de Deus como o Pai que Ele é. Elas atrapalham nós termos a visão do pai compassivo, do pai que se compadece, do pai que não quer o sofrimento do filho, do pai que ainda que veja o filho contender, mas quer guardar, quer proteger, quer ensinar. Mas o filho não quer ser protegido, não quer ser guardado, não quer nada. Quer simplesmente dizer assim, olha, eu vou fazer essa escolha aqui, eu vou viver ela, mas eu não quero cair. Se eu for para cair da bicicleta aqui, o senhor vai me segurar. Mas eu quero andar em alta velocidade. Tá, vamos andar com emoção. Porque a vida está calma demais. Quando nós andamos de bug, o moço falou para mim, com emoção ou sem emoção, eu falei, bota emoção nesse negócio aí que minha vida já está calma demais. Só que quando começa a ficar muito emocionante, quando as noites começam a ficar emocionantes demais e sempre muito acompanhada, nós começamos a viver essas contendas. A contenda de por que as coisas não acontecem, a contenda de por que as coisas não mudam, a contenda de por que eu não consigo romper, a contenda do porquê eu não consigo sair desse lugar de dor. A contenda do porquê eu estou sempre voltando para o mesmo lugar. O povo contendeu com Deus quando eles caminharam no deserto durante 40 anos, e Deus falou para eles, olha, vocês já estão aí tempo demais, levanta e caminha no caminho aqui do monte. E as pessoas ficaram ali 40 anos porque eles estavam contendendo, porque eles estavam murmurando, porque quando Deus estava ditando os mandamentos para Moisés, eles estavam criando bezerros de ouro. Então a desobediência, ela nos faz contender um tempo maior. A desobediência, ela nos faz cegos. Ela nos faz contender em situações que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Mas nós ficamos ali como cachorro que corre atrás do rabo, fazendo círculos, fazendo círculos, fazendo círculos. E a mesma situação acontece com você há 10, há 15, há 20 anos, há um mês, há 2, há 3. E você não entende. Mas você também não consegue perguntar para Deus onde é que você está contendendo com Ele. Você também não consegue expressar diante de Deus aquilo que você sente, aquilo que você é. Aquilo que fica latejando a sua alma, aquilo que motiva o seu coração. Eu vejo muito mais uma igreja que tem conflitos consigo mesma do que tem conflitos com os pastores, com os irmãos, com os líderes. Eu vejo muito mais uma igreja que precisa resolver em si mesma aquilo que é, aquilo que sente. Porque muitas vezes o outro está falando uma situação que não tem nada a ver com você, mas você pega o bonde andando e acha que é com você e toma aquilo para si, porque para você é mais fácil virar essa contenda do que admitir que o mundo não está contra você. É você que acha que está. Porque é mais confortável. É mais confortável acreditar que o mundo está contra nós muitas vezes, para justificar o lugar de dor do qual nós não queremos sair. E essas contendas geram conflitos que parecem que nunca vão ter fim. A não ser na morte, como foi para Acã. E às vezes Deus nos dá uma outra chance. Ele nos dá uma outra oportunidade, como quando Ele deu para Jonas. E nós oramos ali na goela do peixe. E Ele nos põe para fora. E nós fazemos aquilo que Ele mandou, mas nós continuamos contendendo com Ele. E não adianta fazer o que Ele mandou fazer só porque Ele mandou fazer e continuar contendendo. E não adianta estar aqui só porque Ele diz que é certo nós estarmos aqui, nós adentrarmos as portas dEle com louvor, mas nós continuarmos contendendo com Ele. E não é certo nós dizermos que Jesus Cristo salva e confessarmos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas não darmos o controle para que Ele
controle todas as coisas e todas as nossas escolhas. Não adianta. É como se nós estivéssemos perdendo o nosso tempo dentro da igreja. Porque nós não vivemos aquilo que as pessoas lá fora vivem, mas nós também não vivemos a plenitude daquilo que ele tem. E as contendas, elas vêm justamente para isso. Para nos tirar do lugar de filhos. Para nos tirar do lugar de sermos abençoados por Deus. Do lugar de sermos consolados por Deus. Como a mãe que consola o filho, como está escrito em Isaías 66. Essas coisas, elas vêm nos tirar. É como se o diabo, ele dissesse assim, olha, você pode aceitar Jesus. Você anda com ele no braço esquerdo e comigo você anda no braço direito. E está tudo certo. Por quê? Porque o diabo, ele sabe mais do que eu e você que não vai adiantar nada você aceitar Jesus como Senhor da sua vida e vir em todos os cultos e continuar contendendo com o seu Criador, que é mais forte que você. Eu vejo que para não contender você precisa estar no nível de obediência de Abraão. De quem espera 25 anos a promessa, recebe um filho, você vai lá agora sacrificar. E ele fala, é nós. Eu imagino que ele falou isso. Meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Deus é pai. Deus pode todas as coisas. Deus me deu você. Se Deus quiser prover cordeiro, meu filho, ele proverá. Se ele não quiser também, você vai partir. Porque foi ele que deu, se ele quiser, ele leva. Eu nos vejo como quem se priva de viver aquilo que é o melhor. Eu nos vejo como uma igreja que infelizmente se priva de viver a plenitude, de viver como filhos, de comer à mesa do banquete, de saber que depois do jantar tem a sobremesa sim, é pudim, é flan. Só por causa dessas contendas, só por causa de não saber se colocar no lugar que Deus quer. E eu não falo a respeito do pecado, não. Porque quando nós estamos no pecado, nós já temos a consciência dele. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda tanto que nós sabemos que nós estamos fazendo aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. E aí nós olhamos à luz da Bíblia, todas as obras da carne, todas as coisas que estão ali escritas e todas as ordens que Deus deu para nós. Pior do que todas essas coisas é não estar em pecado. É não estar no mundo, é estar na igreja, contendendo consigo mesmo e com o seu Criador. Contendendo com aquele que é mais forte, contendendo com aquele que te criou, contendendo com aquele que te predestinou, que te escolheu, contendendo com aquele que diz que é para você fazer assim e assim, mas você não quer, porque assim é mais difícil, se fosse que é um atalho. E aí você não vai pelo caminho que ele disse, você fica parado e a sua vida não muda. Eu penso que isso é bem pior do que a consciência de estar no pecado. Porque eu também já estive lá. E quando você está lá, você tem a consciência de que o que você faz é errado, mas você quer ficar ali. De uma forma ou de outra, você finge que se alegra com as coisas que acontecem. E agora aqui, ao invés de se alegrar, você procura culpados para aquilo que você não recebeu, para aquilo que você não é, para aquilo que você não tem, para aquilo que você ainda não recebeu de Deus. E nós precisamos ter a consciência de que se nós ainda não recebemos, é porque nós não estamos preparados, é porque nós não estamos na posição que Ele quer, ou nós já estamos na posição e agora Ele está deixando a gente lá um pouquinho mais para ter certeza que a gente não vai sair daquela posição, daquele lugar. Porque hoje em dia, as pessoas não ficam 25 anos esperando por um filho, nem por uma esposa, nem por um marido, nem pela libertação da sua família. As pessoas ficam procurando meios. Elas ficam procurando alternativas cabíveis, plausíveis aos olhos dos homens, para realizar os próprios desejos, para fazer aquilo que elas acreditam ser o certo, mesmo que elas saibam que é errado, porque não foi Deus que falou. Mas o que eu não quero é ficar parado. Meu negócio é fazer alguma coisa, não adianta nada. Não adianta nada. Eu vejo muitas pessoas assim. Não, eu vou fazer aqui porque eu preciso fazer um movimento. Está tudo calmo demais. E aí no movimento, só a misericórdia quando começa a tempestade.
Que o Espírito Santo de Deus nos ensine a viver no nível de obediência de Abraão. No nível de obediência que recebe aquilo que o seu coração mais deseja, mas tem coragem de oferecer como holocausto e sacrifício diante do altar e dizer, eu te devolvo. E dizer, você me deu e eu devolvo para você. A honra, a glória, o louvor. Que o Espírito Santo de Deus quebre as cadeias que geram as contendas, que nós mesmos criamos. E atrapalha o nosso relacionamento com o nosso Pai, que não é somente Deus, mas é Pai. E ainda diz na sua palavra que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Esse nível elevado de ser filho é outra coisa. Por que eles se irritavam tanto contra Jesus? Porque ele dizia que ele era o Filho de Deus. E eles diziam, blasfema. Olha esse blasfema, diz que é o Filho de Deus e nós somos. Nós hoje os somos e nós podemos dizer de boca cheia que nós somos filhos, participantes da mesa do banquete. Só que muitas vezes nós dizemos só por dizer, mas nós não vivemos para tomar posse verdadeiramente daquilo que já foi feito. Nós não vivemos verdadeiramente para tomar posse do lugar que Jesus esteve ali. Quando eles perguntaram para ele, você é o Cristo? Veja que ele blasfema. Veja que ele diz que ele é o Filho de Deus e as pessoas se irritavam. Talvez hoje você abra a boca para dizer que você é Filho de Deus só para irritar alguns fariseus. Mas você está muito longe de viver a plenitude daquilo que Jesus viveu, dos milagres que ele fazia. Da glória que era resplandecida toda vez que ele chegava. De todas as pessoas que foram ressuscitadas quando ele esteve ali. Da vida das pessoas que era mudada quando ele aparecia. Como coincidência para alguns, mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quando ele saía da Galileia para a Judéia, Samaria. Quando ele passava por cada um daqueles lugares. Que alguns estavam mortos, outros estavam doentes, outros estavam enfermos, leprosos, encarcerados. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele não estava contendendo com o seu Criador. Ele estava exatamente onde ele tinha que estar. Ele estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer. E nós? Se nós estamos na igreja, nós estamos no lugar onde nós teríamos que estar. Mas será que nós estamos fazendo aquilo que nós temos que fazer? Eu penso que se as pessoas estão doentes ainda, quando nós passamos, é porque nós não estamos fazendo o que nós temos que fazer. Eu penso que se ninguém se levanta ressuscitando quando a nossa sombra passa, é porque tem alguma coisa errada conosco. E viver esse evangelho de Paulo, de Pedro, de Jesus. Muitas vezes nos parece doloroso demais. E vive de fato. Mas o consolo que vem dele. E a alegria de ver o coxo andar. A alegria de saber que Deus coloca pessoas na nossa vida como ontem ele colocou um rapaz lá no monte onde nós estávamos. E ele disse assim, a minha família está passando por dificuldades. E ele contou uma história. E ele pediu para louvar um hino. E quando ele começou a louvar o hino, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. E ele estava pedindo algo que ninguém gosta de dar. Ele queria uma ajuda. E nós contendemos muitas vezes, porque nós fazemos muitas coisas pelas pessoas, mas nós não damos dinheiro. Nós contendemos muitas vezes porque nós dizemos que nós ajudamos as pessoas, mas nós não vestimos ninguém que tem frio. Nós não damos de comer a ninguém que tem fome. Nós não damos água a ninguém que tem sede. Nós contendemos com Deus quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas e negamos uma comida para alguém que bate na nossa porta. Ainda, quantas vezes as pessoas algumas vezes bateram na porta da minha casa pedindo dinheiro e eles diziam que queriam comer. Outro dia eu fiquei com medo da mulher manifestar o demônio lá na porta da minha casa e eu não ia conseguir segurar ela no meio da rua.
E aí eu vi ele nela e fiquei irada, porque eu queria expulsar, mas não ia adiantar nada. Porque ela ia embora e ia viver a mesma vida que ela estava vivendo. Eu queria que nessa noite vocês vivessem esse conflito que eu estou vivendo do contender. No sentido de ter a revelação do Espírito Santo de Deus do que é o contender com o seu Criador. Do que é o contender com aquele que é mais forte que você. Do que é o contender quando você diz que o outro não tem razão e você fala como um filho que fala para o pai: pai, mas foi ele. E ele diz: tudo bem, eu vi. Não contende. Não contende. Mas é ele que não quer, não contende. Mas é ele que não faz, não contende. Mas é ele que fica fazendo essas coisas aí para mim, por isso que eu ando passando mal, não contende. Mas a culpa é dele. Se ele não ficasse fazendo essas coisas, minha vida seria tão melhor e eu estaria melhor de saúde, realmente. Se algumas pessoas não fizessem algumas coisas, não contende. Não contende, porque você, Flávia, não veio para contender. Porque vocês que estão aqui não vieram para contender, vieram para viver aquilo que já foi estabelecido, vieram para viver aquilo que já foi determinado, vieram para viver aquilo que Jesus determinou que nós vivêssemos. Como filhos. Vamos nos colocar de pé? Queria que você pensasse nas suas contendas aí. Nas suas contendas com seu chefe, nas suas contendas com a sua mãe, nas suas contendas com o seu esposo, nas suas contendas com seus filhos, nas suas contendas com a sua sogra, nas suas contendas com todas as razões que você tem. E muitas vezes nós temos mesmo, mas não é para contender. É para ter sabedoria, é para calar, é para não falar. Espírito Santo, revela-nos as nossas contendas nesta noite. Revela-nos, Espírito Santo de Deus, aquilo que tem nos tirado da plenitude do seu amor. Aquilo que tem nos tirado da plenitude de viver aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, revela-nos quando é que nós estamos contendendo contigo nas nossas vontades, no nosso querer, nas nossas aflições, nos nossos motivos que não são motivos, nas nossas justificativas plausíveis diante dos homens. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ministra nos nossos corações nesta noite, para que nós não venhamos contender com aquele que é mais forte do que nós, para que nós não venhamos questionar, para que nós não venhamos nos debater, mas para que nós venhamos aceitar o seu chamado, a sua vontade, a sua palavra e aquilo que foi dito sobre o Senhor, aquilo que foi escrito pelo Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não sejamos mais essa igreja desobediente, essa igreja que não recebe, que não está no mundo, mas que também não vive a plenitude do seu amor. Essa igreja, Senhor, que é morna e que talvez seja vomitada diante do Senhor, caso o Senhor volte hoje. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos dizer ao Senhor, como corpo de Cristo, da Igreja Pentecostal Resgate em Cristo, que nós não queremos mais contender contigo, que nós queremos, meu Deus, meu Pai, render as nossas forças. Nós queremos, meu Deus, meu Pai, tirar todas as nossas forças e todas as nossas mãos, para que o Senhor faça verdadeiramente aquilo que o Senhor quer em nós e através de nós. Nós queremos dizer ao Senhor nessa noite como igreja, que nós queremos começar uma semana diferente, uma semana de paz, uma semana de obediência, uma semana onde nós fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, onde nós não jejuamos como os fariseus, só para dizer que nós estamos em jejum, mas nós jejuamos para dizer ao Senhor que nós não vamos fazer a vontade da nossa carne, mas a vontade do Senhor. Mas aquilo que o Senhor quer que nós façamos, tira-nos da religiosidade, Senhor. Livra-nos, Senhor, da contenda da religiosidade.
Livra-nos, Senhor, da contenda, da religiosidade que tem tomado o mundo e tem tomado a sua igreja. Livra os nossos corações de viver independentes. Livra-nos, Senhor, de viver como filhos independentes, porque nós queremos depender do Senhor para comer, para beber, para vestir e para todas as coisas. Porque o Senhor é o nosso Pai. E é muito mais que Deus, o Senhor é Pai. E o Senhor nos consola. Venha sobre nós o teu reino, a tua plenitude, a tua graça, a tua vontade, as tuas promessas, o teu querer. A determinação que vem do céu, daquele que é mais forte do que nós, daquele que desde o princípio já era, daquele que desde o princípio já era antes da criação do mundo, o nosso Deus. O Deus que estabelece todas as coisas, o Deus que estabelece conosco hoje concerto. O Deus que estabelece conosco o concerto para que nós venhamos adentrar a terra prometida e não estejamos mais caminhando 40 anos no deserto, murmurando e contendendo com o Senhor. Sim, Pai, nós queremos. Sim, Deus, nós queremos ser filhos, ser participantes da mesa do banquete e poder dizer de boca cheia que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Que ainda que nos faltem as forças, o Senhor nos fortalecerá e nos carregará no colo para que a tua vontade se cumpra e aconteça. Em nome de Jesus. Aleluia.